Bem-vindo ao BizuCast, o podcast que transforma a lei seca em conteúdo direto, claro e útil para quem trabalha ou quer trabalhar na segurança pública. Aqui você ouve as principais leis federais cobradas nos concursos e aplicadas no dia a dia dos agentes da lei. Quer ir além? Acesse kbizu.com e tenha acesso a conteúdos exclusivos. BizuCast, a qualquer hora, em todo lugar, no seu ritmo. Olá! Hoje a gente vai direto ao ponto, né? Vamos focar nos pilares da nossa Constituição de 88. Isso mesmo. A fonte é o texto constitucional em si. E a nossa missão aqui é, destilar a essência dos primeiros artigos. Eles são super importantes para quem está na batalha dos concursos, né? Especialmente em direito público. Vamos lá. Com certeza. Esses artigos, eles são a base de tudo mesmo. A estrutura, os valores do Estado brasileiro estão ali. Entender isso bem é o começo de tudo para quem estuda para concurso. Então, começando pelo preâmbulo, ele não tem força normativa direta, assim, para você exigir algo na justiça só com base nele, certo? Exato. Essa é uma discussão clássica. Não cria direito ou dever sozinho. Mas ele mostra a intenção, né? Os valores da Constituinte. Criar um Estado democrático, garantir direitos, liberdade, segurança, bem-estar, igualdade, justiça, e tudo numa sociedade que se quer fraterna, pluralista. Ah, e tem a menção final, né? Sim, a proteção de Deus. Sempre lembrada. Mas o ponto principal do preâmbulo é ser um guia, sabe? Um vetor para interpretar o resto da Constituição. Ele dá o tom. Entendi. E aí, logo depois, a coisa fica bem concreta no artigo 1º. Exatamente. Ali já define. Brasil é uma república federativa formada pela União, que é indissolúvel, dos estados, municípios e do Distrito Federal. União indissolúvel. Importante isso. E o conceito-chave, Estado Democrático de Direito. Isso é a alma da coisa, né? É a definição essencial. E os fundamentos, que vêm nos incisos, são o DNA desse Estado. Não pode confundir com os objetivos, hein? Atenção, pessoal do concurso. Quais são eles mesmo? Soberania, Cidadania, dignidade da pessoa humana, esse é importantíssimo, base para muita coisa. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. e o pluralismo político. Fechou. Isso. E o parágrafo único, que é direto ao ponto. Todo poder emana do povo. Forte, né? Muito. E falando em poder, o artigo 2º, outro clássico de prova, a separação dos poderes. Ah, sim. Legislativo, executivo, judiciário. O texto diz independentes e harmônicos entre si. Essa frase é curta, mas, nossa, quanta coisa ela implica, né? Independentes e harmônicos? Exato. É a base do sistema de freios e contrapesos, o famoso checks and balances. A independência impede que um poder mande no outro. E a harmonia exige que eles colaborem e se controlem mutuamente. Essa harmonia, na teoria, é linda, mas na prática a gente vê tanta tensão, né? Tantos conflitos entre eles que saem nas notícias. Como a Constituição lida com isso? Então, a própria estrutura prevê esses mecanismos de controle, sabe? O judiciário pode declarar uma lei inconstitucional, o Congresso pode fiscalizar, aprovar nomes, até processar o presidente. A harmonia não é ausência de briga. É mais uma busca de equilíbrio nessa tensão controlada. É isso que, idealmente, protege a democracia. Faz sentido. É uma tensão funcional, digamos assim. Exatamente. Seguindo, então, artigo 3º. Aqui são os objetivos fundamentais da República, as grandes metas, tipo, aonde a gente quer chegar como país. Perfeito. É isso mesmo. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades. Promover o bem de todos sem nenhum tipo de preconceito. São diretrizes, sabe? Norteiam as políticas públicas, as leis, é o porquê de muita ação do governo. E, de novo, atenção. São verbos de ação, diferente dos fundamentos do artigo 1º, que são mais, digamos, estáticos. Pega essa dica para a prova. Boa! E para fechar essa primeira parte fundamental, temos o artigo 4º, os princípios que guiam o Brasil nas relações internacionais. E isso, a nossa cara para o mundo. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, super importante, autodeterminação dos povos, não intervenção. Defesa da paz, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos. São 10 incisos, né? Bem completo. Sim.
E o parágrafo único ainda fala da busca pela integração latino-americana. É a nossa bússola diplomática. Essa questão da prevalência dos direitos humanos versus não intervenção deve gerar uns debates interessantes na prática, né? Como defender direitos lá fora sem se meter onde não é chamado? Gera muito debate. É um desafio constante da política externa. Como equilibrar esses princípios? Não tem uma resposta fácil, sabe? Depende muito do caso, do contexto. É um equilíbrio bem delicado. Entendi. Então, para a gente amarrar tudo, especialmente para quem está focado nos estudos, demos uma olhada no preâmbulo e nos 4 primeiros artigos da Constituição. A gente viu a intenção por trás de tudo, preâmbulo, como o Brasil se define e se funda, artigo 1º, como o poder se organiza, artigo 2º, quais são nossas grandes metas, artigo 3º, e como a gente se posiciona no mundo, artigo 4º. Dominar isso é, assim, o alicerce para mandar bem constitucional no concurso. Exato. E fica talvez uma reflexão final, né? Pensar como esses princípios e objetivos, que foram definidos lá em 88 com tanta clareza, como eles se manifestam hoje, ou quais desafios eles enfrentam no Brasil atual. Boa pergunta. Avaliar essa distância, sabe, entre o que está escrito na Constituição e a nossa realidade do dia a dia, na política, na sociedade. É um exercício fundamental, não só para passar na prova, mas para a gente entender o país e exercer a cidadania mesmo. Este foi mais um episódio do BizuCast, sua dose de conteúdo jurídico direto e sem enrolação. Quer aprofundar seus estudos? Acesse agora kibizu.com. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, bons estudos e foco na missão!